Já reparou como Israel parece estar sempre no centro das tempestades mundiais? Como um pequeno país, do tamanho do Sergipe, consegue despertar tanta fúria internacional? Não é coincidência. Há 3.000 anos, um rei já observava esse mesmo padrão e escreveu sobre isso num salmo que parece ter sido escrito para nossos jornais de hoje. Venha comigo descobrir por que tantas nações conspiram contra o povo de Deus. Imagine Davi, talvez ainda jovem, subindo ao terraço do palácio em Jerusalém. Dali, ele observa o horizonte onde nações vizinhas se agitam. Mensageiros trazem notícias de alianças sendo formadas contra Israel. Na solidão daquele momento, palavras proféticas começam a brotar. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Você consegue sentir a perplexidade na voz dele? Como se perguntasse: por que tanto ódio contra nós? As palavras que Davi escreveu capturam algo que vai muito além da política do seu tempo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Não era apenas contra Israel a conspiração, mas contra Deus e seu plano. Você já percebeu como, em diferentes épocas da história, surge esse mesmo padrão? Como se houvesse algo espiritual por trás desse ódio coletivo que ultrapassa a lógica política. Quanta arrogância nas palavras que esses líderes mundiais pronunciam. Rompamos as suas algemas e nos libertemos das suas correntes. É como se dissessem: não queremos Deus ditando regras para nós. Nós fazemos nossas próprias leis. Você já sentiu essa mesma rebeldia no seu coração alguma vez? Aquele desejo de ser completamente independente, sem prestar contas a ninguém, nem mesmo a Deus, é a velha tentação humana desde o Jardim do Éden. Agora, imagine a cena mudando para os céus. A perspectiva do Salmo se desloca da terra para o trono de Deus. E qual é a reação divina diante dessa rebelião global? Aquele que está entronizado no céu sorri, o Senhor zomba deles. Não é um riso de deboche, mas de quem vê a futilidade completa desse esforço, como uma criança que acha que pode derrubar uma montanha com uma pazinha de praia. Esse riso divino logo se transforma em algo mais sério. Então lhes fala com ira e os aterroriza com sua indignação. É como um pai que primeiro balança a cabeça diante da tolice do filho, mas depois precisa ser firme para evitar que a rebeldia cause danos irreparáveis. Você já teve que ser firme com alguém que ama, justamente porque se importa demais para deixar que se destrua? Deus então faz uma declaração que atravessa os séculos. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, meu santo monte. É como se dissesse: por mais que vocês se rebelem, meu plano vai prevalecer. Meu rei reinará. No tempo de Davi, isso se aplicava à dinastia davídica em Jerusalém. Mas as palavras apontam para além dele, para um rei maior que viria, o Messias, Jesus Cristo. Este rei então declara: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavras que ecoaram no batismo de Jesus e em sua ressurreição. Você consegue imaginar o peso dessa declaração? O amor entre pai e filho existente antes da fundação do mundo, agora revelado como o centro do plano divino para restaurar toda a criação. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Que promessa extraordinária! O domínio desse rei não seria limitado a Israel, mas abrangeria todas as nações. Não pela força das armas, mas pelo poder do amor sacrificial. Um reino que se espalharia como fermento na massa, transformando corações, um por um, até alcançar os confins da terra. Há uma advertência solene para os que persistem na rebelião. Tu as quebrarás com cetro de ferro, tu as despedaçarás como a um vaso de barro. A imagem é forte, não é? Lembra aquelas peças de cerâmica que, uma vez quebradas, não podem ser reparadas. A oposição a Deus não tem futuro. No final, ou nos rendemos ao seu amor, ou nos quebramos contra a sua justiça. Por isso vem o apelo urgente. Portanto, ó reis, sejam prudentes, aceitem a disciplina, autoridades da terra. É um convite à sabedoria. Pense naquele momento em que você finalmente percebeu que estava errado e precisava mudar de direção. Não é fácil, é? O orgulho resiste. Mas é justamente nessa humildade que encontramos o caminho para a vida. Sirvam ao Senhor com temor, exultem com tremor. Que combinação fascinante, alegria e reverência juntas.
Como quando você está diante de algo tão grandioso, talvez um pôr do sol espetacular ou um oceano imenso que causa simultaneamente maravilhamento e um senso de sua própria pequenez. É assim que devemos nos aproximar de Deus, maravilhados, mas conscientes de quem Ele é. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. O beijo, no mundo antigo, era um gesto de submissão e lealdade. Era como os súditos reconheciam seu rei. Você já passou por aquele momento difícil em que precisou admitir que não estava no controle, que precisava se render a uma sabedoria maior que a sua? É disso que o salmista está falando. E então vem a promessa final, como um sussurro de esperança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Em meio a um mundo de tempestades, existe um abrigo seguro. Como aquele lugar onde você corre quando a chuva forte começa, talvez debaixo de uma árvore frondosa ou o abraço de alguém que ama. O Filho de Deus é esse refúgio para todos que o buscam. 3000 anos depois, olhamos ao redor e vemos as nações ainda em tumulto contra Israel. As Nações Unidas passam mais resoluções contra Israel do que contra qualquer outro país. Manifestações anti-Israel espalham-se pelo mundo. Por quê? O pequeno país é imperfeito como qualquer nação, mas por que esse foco desproporcional? O Salmo 2 nos dá uma perspectiva espiritual para essa realidade. Israel não é apenas mais um país no mapa, é o sinal visível da fidelidade de Deus às suas promessas. Quando os profetas antigos previram que Deus traria seu povo de volta à terra, depois de séculos de dispersão, muitos riram, parecia impossível. Mas aconteceu em 1948, e desde então, cercado por inimigos numericamente superiores, sobreviveu a guerras que pareciam perdidas antes de começar. Cada vez que Israel enfrenta ameaças existenciais, seja do terrorismo, seja de nações que juram sua destruição, estamos vendo um capítulo da mesma história que o Salmo 2 descreve. É como se existisse uma animosidade espiritual que transcende a política comum. O mundo reage a Israel de forma diferente, porque, inconscientemente, reage ao Deus de Israel. Por isso, quando você ouve notícias sobre tensões em Israel, lembre-se de que está testemunhando algo que vai além da geopolítica. O mesmo Deus que prometeu no Salmo 2 que seu rei reinaria em Sião, também disse através do profeta Zacarias: "Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos." O conflito que vemos hoje foi previsto milênios atrás, mas o Salmo termina com esperança, não com medo. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Mesmo em tempos de fúria global e conspiração das nações, existe um convite para encontrar paz. A verdadeira segurança não está em alianças políticas ou em força militar, mas em conhecer e confiar no Deus que governa a história. E o que isso significa para a nossa vida hoje? Que podemos olhar para além dos ciclos de notícias alarmantes e encontrar paz em saber que nada pega Deus de surpresa. Os reinos deste mundo sobem e descem, as nações conspiram e se desfazem, mas o reino de Deus permanece para sempre. E você, querido amigo, é convidado a fazer parte desse reino eterno, encontrando refúgio naquele que é o verdadeiro rei, Jesus, o Messias prometido no Salmo 2. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.